Olá, que alegria estar aqui com você em mais um vídeo. Hoje temos a história de uma personagem esquecida, pouco conhecida, mas diretamente ligada à realeza britânica atual. A história de Frances Shandkip, uma aristocrata britânica que nasceu no dia 20 de janeiro de 1936 e faleceu em 3 de junho de 2004. Uma nobre britânica mais conhecida por ser mãe de Diana, princesa de Gales. Depois de 2 casamentos e da morte de 2 filhos, ela dedicou seus últimos anos de vida a trabalhos voluntários e à Igreja Católica. Mas antes de conhecermos essa história melhor, eu peço o seu like, o seu comentário, a sua inscrição. Maratone, compartilhe. Conto com o seu apoio e a sua colaboração. Frances Hutt Buckehouse nasceu em Park House, dentro da propriedade real de Sandringham House, em Norfolk, Inglaterra. Seu nascimento foi no mesmo dia da morte do rei George V. Seu pai era Maurice Hodge, quarto Barão Fermoy, amigo de George VI e filho mais velho da herdeira americana Frances Ellen Work e de seu primeiro marido, o terceiro Barão Fermoy. Sua mãe, Ruth Roche, baronesa Fermoy, filha do coronel William Smith Gill, era confidente e dama de companhia da rainha Elizabeth Bowes-Lyon, mais tarde, rainha-mãe. Desde o nascimento, ela manteve o estilo de a honorável, como filha de um barão. Frances foi nomeada a partir de sua avó paterna, a herdeira norte-americana Frances Work. Frances Burke Roche conheceu John Spence, visconde de Althorp, o pai de Diana, quando esse visitou Sandringham. Ele era o único filho de Albert Spencer, sétimo conde Spencer, e depois da Segunda Guerra Mundial foi apontado palafreneiro do rei George VI e, em fevereiro de 1952, de sua filha, a rainha Elizabeth II. Após seu baile de estreia na vida social em abril de 1953, Frances começou um intenso caso de amor com Spencer. Apesar da diferença de idade, ele tinha 29 anos e ela apenas 17. No dia 1º de junho de 1954, aos 18 anos, Frances casou-se com o Visconde Althorp na abadia de Westminster, um local privilegiado. Passou a ter o estilo de a muito honorável Viscondessa Althorp, título usado durante seu casamento com o Visconde Althorp, mais tarde Conde Spencer. Seu casamento foi chamado de casamento do ano pelo tabloide Daily Mirror, e os noivos compareceram posteriormente numa recepção no Palácio de St. James. Os Althorp tiveram 5 filhos: Sarah McCaldwell, Cynthia Jane Spencer, John Spencer, que morreu 10 horas depois de nascer, Diana Frances Spencer e Charles Edward Maurice Spencer. Depois, nono conde Spencer. A morte do primogênito John arruinou ainda mais o relacionamento entre John e Frances, que constantemente era mandada para especialistas de obstetrícia pela família, a qual achava que ela tinha algum problema por não dar à luz a um menino. Depois de ter perdido outro bebê de forma espontânea, o que foi mantido em segredo, engravidou novamente. Toda a família Spencer estava comemorando antecipadamente o nascimento de um menino que não viria ao mundo, pois Diana foi o resultado dessa gravidez. Somente em 1964, perto do aniversário de 10 anos de seu casamento, o filho Charles nasceu. Porém, o nascimento do tão esperado herdeiro da família Spencer não aliviou as tensões em Park House. Frances, talvez achando que suas responsabilidades estavam acabadas, começou a se preocupar com sua própria felicidade. Jovem e financeiramente independente, ela conseguiu morar em Londres, pois não gostava da vida no campo. Em 1966, durante um jantar, Frances conheceu Peter Shandkip, um vívido aventureiro e boêmio herdeiro de um próspero negócio de papel de parede. Os Spence
e o Shand Kid esquiavam frequentemente juntos nas férias, mas o relacionamento entre Peter e Frances tornou-se um caso amoroso extraconjugal. Peter deixou sua esposa, Janet, para se encontrar secretamente com Frances durante suas visitas à capital. Em setembro de 1967, Frances contou ao seu marido sobre o relacionamento e ele concordou com a separação. Um mês depois, Diana, seu irmão Charles e a babá foram para o apartamento de Frances, localizado em Cantogon Place. Sarah e Jane, naquele momento, estavam estudando no internato. De acordo com a principal colunista de fofocas e autora, Penny Junor, John podia ser violento e Frances achava que ela e seus filhos estariam mais seguros fora de casa. John Spencer as visitava durante os fins de semana. No Natal de 1967, a família toda foi reunida em Park House, mas depois disso, Spencer recusou deixar seus filhos retornarem à capital com sua mãe. Frances então não discutiu e saiu. No dia 10 de abril de 1968, Janet Shantkid exigiu o divórcio do marido, acusando-o de adultério e de ter um caso com Frances Spencer. Em setembro daquele mesmo ano, Frances apelou pela custódia dos filhos. Com o depoimento de sua mãe, Lady Fermor, contra a própria filha, ela perdeu. Lady Fermor achava que as crianças ficariam melhor em Norfolk. Por outro lado, havia valorizado a conexão com os Spencers, ficando horrorizada com o fato de Frances ter fugido com um empresário. Em 1969, Frances ficou conhecida como a Viscondessa Althorp, título usado durante sua separação e antes do seu divórcio. Em 12 de dezembro, a Viscondessa Althorp apelou pelo divórcio, mas o Visconde, mencionando o já provado caso de infidelidade de sua esposa, ganhou o caso e a guarda dos 4 filhos. O divórcio foi concluído em abril de 1969. Em termos práticos, os acordos de custódia não proibiam Frances de visitar seus filhos. Sarah e Jane, por serem mais velhas, estavam livres para escolherem onde desejavam ficar. Jane queria ficar com a mãe em Londres, mas Sarah preferia Park House. Em alguns fins de semana, Diana e Charles alternavam entre Londres e Norfolk. E nos feriados eram divididos igualmente entre os pais. A mídia inglesa faz comparações entre a vida de Frances e a de Diana. Ambas eram mulheres jovens, sem experiência, que se casaram cedo, com homens muito mais velhos de posições sociais muito altas. O casamento do Visconde e da Viscondessa Althorp, assim como do príncipe e da princesa de Gales, foi profundamente infeliz e marcado pela infidelidade. Em 2 de maio de 1969, Frances e Peter Shantkid se casaram. Eles foram morar em uma ilha, onde ela era conhecida por 2 grandes paixões, dar longas corridas e pescar. Em 14 de julho de 1976, John Spencer, agora 8º Conde Spencer, casou-se com Rainer, Condessa de Dartmouth, filha da romancista inglesa Barbara Carlton. Apesar de ser contra sua vontade, Frances foi forçada a aparecer em público com o casamento de sua filha com o herdeiro da coroa britânica, o príncipe Charles, em 1981. Os Shantkid se separaram em junho de 1988 e se divorciaram em 1990, depois que Peter resolveu viver com a mulher mais jovem, uma francesa que dirigia uma empresa de importação de champanhe em Londres. Frances alega que a pressão da mídia também contribuiu para o fim do casamento e decaiu gradualmente. Em novembro de 2002, sofreu um acidente de carro perto de sua casa, quando perdeu o controle da direção e bateu no parapeito de uma ponte, mas não sofreu nenhum ferimento. Em 1986, ela foi proibida de dirigir por 1 ano, porque foi achada uma quantidade de álcool em seu sangue muito mais alta que o limite legal. Apesar de negar, Frances Shantkid tinha realmente problemas com álcool. Em maio de 1997, ela deu uma entrevista à revista Hello e disse que sua filha Diana estava muito feliz por perder o estilo de Sua Alteza Real. Frances relatou ao Tribunal Criminal de Londres que Burrough
havia telefonado para expressar sua preocupação com a briga e disse a ela: a princesa Diana precisa da senhora, ela precisa do contato com sua mãe. Bowell era então o mordomo de Diana. Lord Carlisle, defendendo Bowell, perguntou a Frances: nos últimos 5 ou 6 meses de vida dela, a senhora e sua filha não tiveram nenhuma conversa? Mal quebrantada, Frances, usando um crucifixo de ouro no pescoço, respondeu: foram cerca de 4 meses. Frances tinha também dito que Diana devolveu suas cartas sem abrir durante aquele período. Carlyle sugeriu que a mãe e filha não se falavam como resultado de uma discussão sobre suas vidas pessoais e suas companhias, ao que Frances alegou estar incorreto. Nos últimos meses de vida de Diana, sua relação com a filha piorou, não apenas por causa da entrevista, mas também porque Frances era contrária ao namoro de Diana com Dodi Al-Fayed. Em 2002, Frances testemunhou contra Paul Bowell, que havia supostamente roubado mais de 300 objetos pessoais de Diana, do príncipe Charles e do príncipe William. Quando Frances deixou sua casa escocesa para prestar depoimento no julgamento do ex-mordomo de Diana, ladrões atacaram sua casa e roubaram suas joias. Paul foi inocentado graças à alegação da rainha Elizabeth de que ele guardara os objetos para entregá-los mais tarde aos príncipes William e Harry. Depois da morte da filha, Frances ganhou simpatia do povo quando se juntou com os britânicos fora do Palácio de Kensington. Ela chegou a visitar a família de Henry Paul, o homem que estava dirigindo a Mercedes, na qual Diana e Dodi Al-Fayed estavam, e que bateu fortemente dentro de um túnel em Paris, matando os 3, exceto o guarda-costas Trevor Hess Jones, que ficou em coma por meses. Frances morreu em 3 de junho de 2004, aos 68 anos, depois de uma longa luta contra um tumor cerebral e contra a síndrome de Parkinson. Segundo um porta-voz de seu filho, o nono conde Spencer, foi uma morte tranquila. Um representante do Fundo Memorial de Diana, princesa de Gales, disse que sentiriam sua falta. Frances deixou um patrimônio estimado em 4,2 milhões de euros, sendo 2,8 milhões em ações, 3 casas, bem como outros bens. Seus herdeiros foram seus filhos e os netos dos príncipes William e Harry. Um fundo ficou encarregado de executar o testamento. Frances Shandkip revelou ter estilo de vida modesto. Uma de suas casas demorou para ser vendida, pois ninguém queria comprar a casa da mulher que maltratou a princesa de Gales. Em seu funeral, ocorrido numa igreja católica na Escócia, compareceram seus filhos e netos. O príncipe William chegou a ler um trecho da Bíblia. O príncipe Charles, seu ex-genro, não compareceu, porque estava viajando para Washington para representar a família real no funeral de Estado do ex-presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan. Em 2004, Maxine Hindigan publicou um livro biográfico sobre ela, intitulado Frances, a incrível história da mãe da princesa Diana. Assim como Diana, sua vida foi marcada por um casamento na aristocracia e um divórcio que virou um escândalo. Quero muito saber sua opinião sobre ela e sobre a relação com a filha, Lady Di. Será que realmente Frances também foi prejudicada pela mídia? Terá sido ela uma vítima ou um algoz de sua própria família? Te aguardo nos comentários, nos encontramos por lá. Obrigada pela sua companhia.